Matemática Aula 14. Os resultados finais das primeira e segunda etapas serão divulgados no endereço eletrônico do IBAD www.ibad.org.br e publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, podendo ser replicados no endereço eletrônico https://cep.rj.gov.br. Situação problema. Antes da fuga, havia um total de 40 papagaios mais 18 calopsitas mais 35 periquitos igual a 93 aves no zoológico de Goiânia. Após a fuga, o número de papagaios passou a ser 40 menos 3 igual 37. O número de calopsitas passou a ser 18 menos 2 igual 16. O número de periquitos passou a ser 35 menos 6 igual 29. Portanto, após a fuga, o número total de aves no zoológico é 37 mais 16 mais 29 é igual a 82 aves. Situação problema. Antes do jogo, Arthur tinha 1.990 figurinhas a mais que Gabriel, ou seja, Arthur tinha 1.500 mais 1.990 igual 3.490 figurinhas. Durante o jogo, Arthur ganhou 600 e perdeu 682 figurinhas, ou seja, ele ficou com 3.490 mais 600 menos 682 é igual a 3.408 figurinhas. Gabriel tinha 1.500 figurinhas antes do jogo, e durante o jogo ele perdeu 216 e ganhou 736 figurinhas, ou seja, ele ficou com 1.500 menos 216 mais 736 é igual a 2.020 figurinhas. Portanto, após o jogo, Arthur tinha 3.408 figurinhas e Gabriel tinha 2.020 figurinhas. Um avião tem capacidade para transportar 200 passageiros, mas em determinado voo apenas 87 passageiros embarcaram. Se o avião tem capacidade para transportar 200 passageiros, mas apenas 87 embarcaram, então a quantidade de assentos restantes é 200 menos 87 igual 113 assentos. Isso significa que o avião tem 113 assentos vazios, ou seja, a taxa de ocupação do avião é de 87,200 x 100% é igual a 43,5%. Portanto, a taxa de ocupação do avião nesse voo foi de 43,5%. Marcelo tem duas dívidas para pagar, uma de R$38,00 e outra de R$56,00. Se eu tenho R$120,00, quanto ainda preciso para terminar de pagar estas dívidas? Para pagar as duas dívidas, Marcelo precisa de R$38 mais R$56 igual R$94. Se ele tem R$120, então o valor que ainda precisa para terminar de pagar as dívidas é R$120, R$94 igual R$26. Portanto, Marcelo ainda precisa de R$26 para terminar de pagar as dívidas. A Lei nº 8.078/90, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, estabelece as normas de proteção e defesa do consumidor no Brasil. A lei prevê diversos crimes contra o consumidor, como por exemplo, fazer afirmações falsas ou enganosas sobre produtos ou serviços, com o objetivo de induzir o consumidor a erro, artigo 66. Deixar de cumprir prazos, obrigações ou compromissos assumidos com o consumidor, artigo 66. A. Vender produtos ou serviços em desacordo com as normas técnicas e de segurança, artigo 39. Oferecer produtos ou serviços sem informar claramente sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem. Artigo 31. Condicionar a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro produto ou serviço. Venda casada. Artigo 39 e elevar sem justa causa o preço de um produto ou serviço. Artigo 39x. Esses são apenas alguns exemplos de crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor. A lei tem como objetivo garantir a proteção e a defesa dos direitos dos consumidores no mercado de consumo brasileiro. A propaganda enganosa é uma prática comercial proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90. Ela consiste em fazer afirmações falsas ou enganosas sobre um produto ou serviço, com o objetivo de induzir o consumidor a erro. A propaganda enganosa pode ser realizada de diversas formas, como por exemplo,
Fazer afirmações falsas sobre as características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia ou origem do produto ou serviço. Omitir informações relevantes sobre o produto ou serviço. Utilizar imagens ou informações que não correspondem à realidade do produto ou serviço. Fazer comparações falsas ou desleais com outros produtos ou serviços. Utilizar testemunhos ou avaliações falsas ou inexistentes. A propaganda enganosa é considerada uma prática abusiva e ilegal, e pode gerar sanções administrativas e judiciais para as empresas que a praticam. O consumidor que se sentir lesado por uma propaganda enganosa pode buscar seus direitos junto aos órgãos de defesa do consumidor e ao Poder Judiciário. O direito administrativo é composto por diversas fontes, incluindo a Constituição Federal, leis, regulamentos e costumes. Os costumes são práticas reiteradas e aceitas pela administração pública em determinada região, que adquirem força de norma jurídica. Eles podem ser utilizados como fonte do direito administrativo quando não há disposição legal ou regulamentar específica para determinado assunto. As praxes administrativas são práticas ou costumes adotados pela administração pública em situações específicas, que não possuem previsão legal ou regulamentar. Elas podem ser consideradas como uma forma de costume no direito administrativo. No entanto, é importante ressaltar que as praxes administrativas não podem contrariar a lei ou a Constituição Federal e devem estar em conformidade com os princípios da administração pública, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os precedentes administrativos são decisões anteriores da administração pública que servem de orientação para casos semelhantes futuros. Eles possuem caráter vinculante, ou seja, devem ser seguidos pela administração pública em situações similares, a menos que haja uma justificativa plausível para não fazê-lo. Os precedentes administrativos são importantes para garantir a uniformidade e a coerência das decisões da administração pública, além de contribuir para a previsibilidade e a transparência das ações do poder público. A interpretação do direito administrativo é uma atividade essencial para a aplicação do direito pela administração pública. Ela consiste em analisar as normas jurídicas e as decisões judiciais relacionadas ao direito administrativo, a fim de compreender o seu real significado e alcance. A interpretação do direito administrativo deve ser realizada de acordo com os princípios da hermenêutica jurídica, que incluem a busca pela vontade do legislador, a análise do contexto histórico, social e político em que a norma foi criada, e a utilização de métodos lógicos e sistemáticos. A interpretação do direito administrativo é fundamental para garantir a correta aplicação das normas jurídicas e a proteção dos direitos dos cidadãos.